Romanos 13, versículo 6, fala o seguinte: por esse motivo também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Gente, pode parecer um verso estranho de começar uma mensagem como essa, mas eu quero que você entre no contexto. Essa carta é uma carta ao povo romano, mas é bem visível quando você olha para a vida de Jesus, ele caminhando e ele pagando impostos, e ele muitas vezes não entra nessa discussão se deveria ser pago ou não, se o povo estava sendo oprimido ou não. Então preste atenção no que eu vou te falar, para você não se revoltar e sair dessa live falando que a gente não quer se posicionar em relação a coisas sociais. Preste atenção. Agora, é inegável que os apóstolos e o Senhor Jesus nunca nos privaram das forjas sociais, nunca nos privaram dos sofrimentos sociais. Eles nunca fizeram questão ou nunca pregaram contra a você fugir do seu processo de sofrimento natural. Então vamos supor, quando você olha para o povo romano, é um povo que estava passando, é um dos impérios que mais teve impostos em toda a história. Você vê o povo hebreu, escravo desse povo, tendo que pagar impostos absurdos, e o Senhor Jesus falando: dai César o que é de César. Então a primeira coisa que eu quero que a gente aprenda aqui hoje é que existem umas forjas, existe uma promoção, existe um tipo de crescimento que vem nas dores da vida, que vem nas dores normais do cotidiano. Agora presta atenção, o mesmo Romanos 13 que nos ensina a suportar, também é o Romanos 12 que nos ensina a não nos conformarmos. Então presta atenção, nós estamos passando em momentos sociais difíceis, cada dia é uma coisa, né? Então a gente teve a quarentena, e durante a quarentena escândalos políticos, e foi ministro, entra ministro, sai ministro, entra ministro. Parece até que o povo estava pecando. Brincadeira, não vou fazer essa piada não. Aí depois, agora mais recente, nós estamos tendo o caso do racismo. Teve o menino no Rio, teve o homem nos Estados Unidos. Agora essa semana teve o filho da doméstica lá, que a patroa deixou cair. Deixou não, aleluia. Aleluia, controla. Mas todas essas coisas não nos são privadas, ou seja, Jesus não vai vir num passo de mágica tirar essas dores da gente. No entanto, ele coloca o espírito de inconformismo dentro da gente. Então nós caminhamos entre esses dois sentimentos. Eu sou inconformado, mas ao mesmo tempo não sou, como é que fala? Eu não quero fugir da dor. Eu sou inconformado, mas eu não estou como alguém que fala: ai, Jesus, volta por favor, porque eu não aguento mais. Não. Nós temos esses dois sentimentos. No entanto, gente, os apóstolos e Jesus nunca ensinaram em suas mensagens, nas escrituras, o fato da gente se abster do sofrimento social, o fato da gente se abster de sofrimentos da vida. Então, a cada um sofre uma medida, né? E aí a gente entra na soberania de Deus, de quem sofre mais, onde eu nasci e tudo mais, e eu não quero entrar nesses pontos. No entanto, nós entendemos que Deus é soberano e comanda todas as coisas. Isso não quer dizer, gente, que todo sofrimento é provocado por Deus, mas isso quer dizer que Deus sabe de todo sofrimento. Sim, amém? Sim. Então, Deus não promove sofrimento, mas Deus sabe de todo sofrimento. Amém? E aqueles que estão em Cristo não estão livres disso. Nós vemos isso em vários momentos. Agora o apóstolo Paulo vai nos ensinando
a níveis de pagamento, digamos assim. Ele diz, quem quer tributo, dê tributo. Quem quer imposto, imposto. Quem respeito, respeito. E quem honra, honra. Então nós precisamos entender que o mais alto nível de pagamento que você pode dar para alguém é a honra e não o seu dinheiro. Então quando nós honramos a Deus, nós damos toda essa lista. Nós já damos tributo, já demos imposto, já demos tudo. Então, gente, presta atenção, o dízimo não é uma lei, mas o dízimo é um fundamento e um princípio. Então o dízimo é como se fosse um imposto no reino dos céus. Então, quando você chega na honra, você já passou pelo dízimo, já passou pela oração, você já passou pelo jejum, você já passou por tudo. Porque para você chegar na honra, você já deu tudo. Quem está me entendendo? E aí o apóstolo Paulo continua dizendo, e a ninguém deva nada, a não ser amor. Ou seja, Gui, eu não posso dever honra. Eu não posso dever honra a ninguém. Se eu não honrei alguém como essa pessoa deveria ser honrada, eu estou em pecado, segundo as Escrituras. Eu sou um devedor. Quem está me entendendo? Da mesma maneira, se eu devo dinheiro para alguém, eu estou em pecado. Isso não é só falta de cidadania, isso é falta de caráter de Cristo. Então, a única coisa que devemos ser devedores é o amor. Então, precisamos entender o seguinte, que as situações desagradáveis, elas são como fogo refinador, que nos levam a ser como Jesus. Romanos 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada. Ou seja, existe uma glória a ser revelada e que o processo para me levar a ela são os sofrimentos presentes. Né? Então nós não vemos as escrituras criando sadomasoquista, mas nós não vemos escrituras criando escapistas. Né? Então nós não vemos os apóstolos dizendo, eu quero sofrer mais, não, você não vê isso, mas você vê eles dizendo que privilégio é sofrer pelo amor que eu tenho a Jesus. Então até aqui eu estou falando do átrio, até aqui eu estou falando do tipo de coisa que você aprende na vida, até aqui eu estou falando do tipo de coisa que você aprende sofrendo, sendo qualquer pessoa. Presta atenção numa coisa, do mesmo jeito que o sol nasce para todos, gente, a sofrência nasce para todo mundo também. Agora, então presta atenção numa coisa, tem gente que diz assim, o coronavírus está me ensinando tanto. Glória a Deus, mas o coronavírus está ensinando todo mundo. Então assim, o sofrimento da vida é algo que todo mundo experimenta, e não só o cristão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, a resposta diferente é dada pelo cristão, porque o cristão vê o sofrimento presente como uma glória futura. O cristão não vê o sofrimento presente como um sofrimento presente, ele vê o sofrimento presente como uma glória que será manifestada nele. Está fazendo sentido isso até agora? 1 Coríntios 3, versículo 12 a 14. Está gostosinho, gente? Amém. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, ou seja, o terrível dia, o dia que o Senhor Jesus virá, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Então presta atenção. Eu estou construindo algo. 1 Coríntios 3 fala que existe um fundamento que foi posto, e esse é Cristo, ninguém pode pôr outro fundamento. Então Cristo é a rocha, leva-me a rocha mais alta do que eu, essa é a rocha, Jesus Cristo. E você firma a sua vida ali, aí você começa a construir a sua vida em Cristo. Por isso que Colossenses fala, vocês que receberam a Cristo, agora andai nele. Então eu construo e caminho em Cristo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, você pode ter uma obra de pedras preciosas, ouro, prata, ou madeira, feno e palha. E aquele dia vai revelar isso, aquele dia vai mostrar que tipo de obra você tem. Mas ele fala o seguinte, presta atenção, manifesta se tornará naquele dia, porque está sendo, ou seja, no presente, revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então presta atenção,
vai chegar um dia em que tudo vai ser manifesto. Vai chegar um dia em que toda a palha será jogada no fogo. Mas, no atual presente, já está sendo manifesto, já está sendo revelado através do fogo. É isso que as Escrituras acabaram de nos dizer. E se eu tenho uma obra que é de pedra preciosa, ouro e prata, isso se refina e não se perde. Agora, se eu tenho uma obra de madeira, feno e palha, isso é consumido pelo fogo. Então, irmãos, presta atenção. Existe um fogo, existe uma forja, Gui, que é dada pela vida. Gente, presta atenção, você começou esse ano planejando uma coisa. Gente, eu vou ser bem pastoralzão, tal, mas daqui a pouco a gente vira, tá bom? Você começou esse ano... Você começou Você começou esse ano planejando uma coisa, beleza? Beleza. Aí veio a quarentena, pau. Você estava lá querendo tirar sua carteira, receba a carteira, que vai sair só em 2049. Brincadeira, gente, vai sair no final do ano aí, Deus se move. Mas estava todo mundo querendo fazer carteira, não sei o que lá, receba o toque do fogo da vida. Aí a vida vai lá e te atrapalha. E aí você tinha um plano. Como a situação te forjou a ter outro plano, você percebeu inclusive os erros do seu plano passado. Você percebeu coisas que você poderia arrumar. E quem não aproveitou esse tempo para isso é um tolo. É um tolo. Então, existe um aprendizado que a própria vida revelou. A gente teve, cara, eu parei para ver, cara, isso aqui é feno. Isso aqui é pedra preciosa. Gente, eu já falei isso lá no começo da quarentena. Mas o que permaneceu na quarentena é ouro. O que ficou para trás era palha. Quem está me entendendo aqui hoje? Gente, se tudo que nós tínhamos como igreja era uma reunião no domingo, palha. Se tudo que nós tínhamos como igreja é uma família saudável, ouro. Então esses são tipos de provação que a própria vida nos dá. Isso não é Deus, isso não é Espírito Santo, isso não é revelação, isso não é cheio, não é chu. É você bater o dedo na porta, quebrar o dedo e ficar 6 meses parado em casa. E aí quando você fica 6 meses parado em casa com seu dedo enfaixado, você começa a aprender coisas. Isso não foi o Espírito Santo que foi lá, quebra o dedo dele. Não, foi a porta, você chutou a porta, gente. Simples. Então existem sofrimentos que a vida te dá, e elas te levam para um lugar. Agora presta atenção numa coisa, o que levou Daniel para a fornalha não foi o coronavírus. O que levou Daniel para a fornalha foi a sua fidelidade. O que levou Daniel para a fornalha foi a sua fidelidade. Então presta atenção numa coisa, existe um sofrimento que me forja, que é a vida, mas existe outro, Gui, que é a minha fidelidade. É minha fidelidade a Deus. Está fazendo sentido isso até agora? Então eu quero que você abra comigo em Mateus 5, 3 a 12. A gente vai ler as bem-aventuranças. Olha isso, presta atenção. Nessa ótica que eu estou dando para vocês da mensagem, presta atenção que ele começa falando de sofrimento da vida, de repente ele vira sofrimento de conduta, fica vendo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram. Gente, ele está falando, claro, dos humildes de espírito, os que choram, contrito de coração. Sim e não, Jesus está falando dos caras que sofrem. Bem-aventurados os caras que sofrem, bem-aventurados os caras que não têm o que comer, bem-aventurados os caras que apanham na rua. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Aí ele já começa a virar, ó. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, nos 2 primeiros, ele está falando de sofrimento da vida. Nos dois agora, se a gente leu, ele já está falando bem-aventurados que se posicionam de acordo com a lei. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você está entendendo? Então, bem-aventurados que choram. Cara, você não fez nada por merecer ter o privilégio de ser um bem-aventurado por chorar. Você só nasceu sofrendo.
Quando a gente olha para as Escrituras, gente, a gente vê que o sofrimento é uma dádiva. É uma dádiva. Que você não fez nada para merecer esse sofrimento, mas através dele você vai receber um galardão superior. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E ao mesmo tempo isso não pode gerar na gente um conformismo, não, é um inconformismo. E esse inconformismo começa a gerar as outras bem-aventuranças. Bem-aventurado o misericordioso, porque ele vai alcançar a misericórdia. Bem-aventurado, mesmo chorando e mesmo sofrendo injustiça, ele é misericordioso. Quem está me entendendo aqui? Aí começa a dizer, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ah, meu amigo, então não é bem-aventurado quem está no Covid. Não, agora a gente passou, agora a gente chegou num outro tipo de crente, a gente chegou num outro tipo de gente. De certa maneira é bem-aventurado quem está sofrendo, mas de outra maneira, bem-aventurado é o que passa pelo sofrimento do tempo normal, mas acima de tudo, ele é perseguido, porque ele vive num tempo futuro, porque ele vive numa realidade que é celestial, e por causa dessa realidade celestial, ele acusa a realidade presente, e a realidade presente quer suprimir a escatologia inaugurada que ele vive. Quem está me entendendo aqui? Vocês estão me entendendo, gente? Está fazendo sentido? Então, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, e não por causa da imaturidade, não por causa de coronavírus, não por causa do que deve, não por causa que sei lá o que. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, gente, existe um sofrimento que é dado pela vida e existe um sofrimento que é dado pela fidelidade. 2 Timóteo 3, versículo 12 diz: todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Se nós não somos perseguidos, nós não vivemos de maneira piedosa. É muito simples o raciocínio. Então, o que eu quero falar aqui hoje com vocês? Que o maior sofrimento é provocado pela revelação que você carrega. O maior nível de angústia que um profeta vive é por causa da palavra que ele carrega. Gente, você quase nunca vai achar um homem, uma mulher que viram algo acima deles sofrendo porque o Covid chegou. Eles têm compaixão da terra, mas o que aflige o coração deles são as coisas que afligem o coração de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Gente, existe um lugar onde beleza, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou aqui, Covid, sofrendo, mas isso tudo não mexe com o cristão maduro. Ele sofre, ele é inconformado, ele está lutando, ele está brigando, mas isso a ele mesmo não aflige. Por quê? Porque ele está numa rocha. Agora, quando ele começa a andar para cá, assim, ó, e aí essa rocha começa a esmagar ele. Quem está me entendendo aqui? Quando o peso da revelação que ele carrega começa a falar mais alto do que as necessidades de vida dele. Como assim? Deixa eu ler para vocês. Quando as nossas necessidades se encontram com o nosso senso de propósito, aí então estamos sendo forjados. Quando nos encontramos numa encruzilhada entre fazer o que o mundo faz e o que a Bíblia ensina. Fazer o que está todo mundo fazendo e o que nos foi dado a fazer. Responder da maneira natural ou responder através de um propósito que nós recebemos. Quem está me entendendo? Gente, a maneira mais natural de se responder no tempo de Jesus era seguir Jesus, mas João Batista falou: vou ficar no deserto. Gente, você tem noção que João Batista sabia quem era o primo dele, porque a Bíblia diz que Isabel e Maria, e os dois ficaram, eles ficaram super saiyajin. Então João Batista sabia que o primo dele era maior que ele. Mas sabe o que João Batista fala quando ele vê Jesus, quando ele vai batizar?
que ele não o conhecia. Eu não conheço esse cara. Esse é maior do que eu. Ele está falando do próprio primo. Por quê? Porque o primo dele era maior do que ele jamais achava que era. Agora, gente, você sendo João Batista, sendo criado com o Messias, o que você ia fazer? Eu ia andar com ele o dia inteiro, velho. Agora, o senso de propósito fala mais alto do que o senso de necessidade, o senso da terra. Então, para João Batista, o certo era ficar no deserto. O certo para João Batista era ficar ausente de Jesus. Era ele crescer num canto e Jesus crescer em outro. Vamos lá, alguém está me entendendo aqui hoje? Então, a minha pergunta para você é, deixa eu começar a aplicar a palavra para a gente começar a chegar num lugar. Beleza, que você está sofrendo várias coisas, que seu salário cortou, e eu não quero ser indelicado em nome de Jesus com as suas dores, pelo amor de Deus, não é isso. Se você veio de uma situação de vulnerabilidade social, se você passa por coisas que outras pessoas não passam, cara, a sua dor é minha dor. A gente tem que se conformar, a gente como igreja tem que se posicionar. Racismo é pecado, racismo é crime. Se uma menina é abusada na igreja, o que tem que fazer? Tem que perdoar e prender o cara. É simples. É simples, é simples. Então, tipo assim, uma mulher está apanhando o marido. Ela liga primeiro para a polícia, depois para o pastor. Amém? Então, assim, a gente tem que se conformar. No entanto, está todo mundo passando. Tipo, tem uma dor que todo mundo passa. Cara, hoje mesmo, 3 pessoas falaram que morreram pessoas na família deles. Gente, eles estão passando por uma dor que um dia todos nós vamos passar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão entendendo, né? Então, existe uma dor que é natural. Agora, tem muita gente achando que porque essa dor está acontecendo e tal, que o propósito parou. Que eu preciso parar de viver aquilo que Deus me deu. Eu vou falar e voltar a falar coisas que eu já estou falando há um tempo, mas eu preciso terminar de falar isso para a gente inaugurar um novo tempo na nossa igreja. Que é o quê? Beleza, gente? A quarentena veio e a quarentena ajeitou algumas coisas que você estava vendo. Mas Deus é bipolar? Deus te falou uma coisa em janeiro e ele mudou em março? Eu não estou te entendendo. Não, então, não, Ale, esse ano, mano, quarentena, esse ano, então, por favor, não chame o que você está passando de fornalha, porque a fornalha, Daniel entrou, ele falou, eu vou, porque Daniel tinha a opção de falar assim, quer saber, eu não vou jejuar mais não, eu como qualquer coisa, me dá qualquer coisa aí. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existe um sofrimento que Daniel passava que era o quê? Ele era um hebreu, então ele era um escravo, querendo ou não. Eu sei que ele alcançou lugares depois, mas ele era de um povo escravo. Então o povo dele passava dificuldades naturais. Agora, Daniel foi a um lugar onde ele decidiu ir. Ele entrou um nível de sofrimento porque ele não decidiu, porque ele não se curvou. Porque ele não se dobrou a outros deuses. Quem está me entendendo aqui? Então, o que o coronavírus ajeitou na palavra de Deus que você recebeu? Agora, se o coronavírus fez calar a palavra de Deus que você recebeu, a gente precisa fazer 2 perguntas. Foi Deus que falou? Se foi Deus que falou, vamos andar. A segunda pergunta é, eu sou infiel? Amém? Porque existe uma coisa que está todo mundo passando, e essa coisa se chama quarentena. Agora, a minha pergunta é, o que você está vivendo, que está todo mundo vivendo, e o que você deveria viver? Qual a palavra de Deus que você deveria estar sendo fiel em construir, em vivê-lo, e você está sentadinho esperando a quarentena passar? Chega ao meu terceiro tópico da nossa pregação, tão simples, que eu quero conversar com vocês. 2 Timóteo 2, eu amo as cartas de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 2, versículo 1. Gente, vocês estão vivos aí? Sim. E aí, meu pregador, fala comigo. 2 Timóteo 2, versículo 1.
Olha o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmiti a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha isso, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Então, Timóteo, eu te ensinei umas paradas e ensinei a outros caras para vocês permanecerem fiéis. Então eu estou te mandando aqui, meu filho, para você participar dos meus sofrimentos. Olha isso, velho. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Olha isso, cara. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, Timóteo, fica de olho para aquilo que você foi chamado, velho. Porque nenhum soldado sendo chamado, ele começa a se envolver com outras coisas. Porque um soldado, ele tem uma proposta. Ele precisa fazer aquilo pelo qual ele foi chamado a fazer. Aí ele continua dizendo: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Olha isso, velho. Ele está falando assim, um atleta, ele não vence uma batalha se ele fica fazendo jeitinho brasileiro. Ele precisa seguir a norma. Precisa seguir a norma. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim: Timóteo, participa, mano, comigo do meu sofrimento. Vamos lá, cara. Não desvia o olhar não, velho. Não desanima não. Gente, presta atenção numa coisa. Eu vi tanta gente no começo desse ano falando que esse era o ano do Charabaçai, do Chacabum, do Tchan, brincadeira. E aí entrou quarentena e ainda estava, porque a igreja não para, e a gente estava aqui, aí começou a parar de pingar na conta, começou não sei o que lá, começou outra coisa ali, começou a outra não sei o que, e aí parou. Gente, é sério o que eu estou te falando aqui, presta atenção, que agora eu estou falando com a nossa igreja. Cara, tanta gente que sonhava em construir algo com o An, parou. Mano, eu quero ajudar e tal, não sei o que. Parou. Por que parou? Quem está me entendendo aqui? Agora, mano, os sofrimentos que Paulo está falando não é o coronavírus. O sofrimento que Paulo está falando era por causa do evangelho. Porque você raramente vai ver esses caras reclamando da situação social que eles viviam. Meu Deus. Por quê? Eles eram inconformados pelas pessoas e não por eles. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O evangelho, ele dignifica qualquer lugar, gente. Uau. É simples. O evangelho, ele dignifica qualquer lugar. E esses homens, gente, Paulo começa a falar nas cartas, as incontáveis vezes que apanhei, as incontáveis vezes que fui preso, gente, presta atenção, os discípulos de Jesus, tirando Paulo, no meio dos hebreus, eles eram uns pobres coitados, velho. Eles não eram instruídos, eles não eram ninguém, eles eram nada. Então você imagina esses caras chegarem num contexto social todo arrebentado. Eu estava fazendo uma live com o Gilberto, esqueci o sobrenome dele agora, Araújo, Gilberto Araújo, essa semana, é Araújo? Nossa, parece que não é. É isso mesmo? O Gilberto Araújo, e a gente estava conversando sobre isso, como Deus ama os improváveis. Imagina um cara que desde os 5 anos de idade está se preparando para ser um talmidim, aí vai um cara que passou a vida inteira pescando e vira o G1 de Jesus. Vira um cara que tem um WhatsApp, que vai na casa de Jesus, e aí chega lá para falar assim, não, porque está escrito na lei, que lei, aonde, qual parte, não sei o quê. Claro que Pedro era um cara versado nas escrituras, mas o que eu quero dizer aqui é que ele não passou por todo o processo de dignificação diante dos homens, não, ele era
um pé rapado. Mas você não vê esses caras lutando pela própria dignificação. Sim. Por quê? Porque eles eram dignos em Cristo. Sim. Então, gente, presta atenção no que eu estou te falando. Eu estou falando de todos os âmbitos da nossa vida. Se o coronavírus, se sei lá o que, se a sua situação financeira no momento, se uma doença quando chega na sua casa, isso te destrói ao ponto de você se esquecer do propósito, é porque isso está falando mais alto do que o propósito eterno. E a gente precisa reverter isso. Quando você olha para a montanha, você vê que a pedrinha não é nada. Você está entendendo o que eu estou te falando? E essa doença, esse momento de sofrimento, essas paradas, elas são como uma pedrinha no nosso caminho. Mas existe uma grande montanha, existe uma grande pedra. Está fazendo sentido isso? Então, Timóteo, não tire os seus olhos, cara. Você é um soldado que foi chamado para uma coisa, não comece a se envolver com uma coisa ali, outra coisa ali. Nós precisamos ter foco. Outra coisa que eu quero te dar o conselho, para de falar que foi Deus. Para de falar. Se você quer tomar uma decisão, toma uma decisão. Não fale que foi Deus. Quando a Bíblia fala sobre jurar no nome de Deus, a Bíblia está falando sério, gente. Eu não juro porque não pode. Gente, você vai entrar nisso. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de usar o nome de Deus como um selo em lugar que não deve ser usado. Sabe qual que é o nome disso? Palavra ociosa. Dizer que vai, mas não vai. Dizer que é, mas não é. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Então, de verdade, Rafa, tem coisa que as pessoas chegam e me perguntam assim, Ale, o que você acha? O que você tem ouvido de Deus? Eu falo, mano, não tenho ouvido de Deus não, mas eu acho que é isso. E de verdade, cara, eu posso ter muitos erros, mas uma coisa eu não erro não, eu sou homem. Eu assumo o que eu falei. E se eu errei, eu falo, eu errei. Eu errei. E pronto. Então, para de colocar Deus em decisões que foi você que tomou. Ale, mas uma decisão que fui eu que tomei não é de Deus? Claro que não, existem decisões que você tomou e tem a bênção do Senhor. Sabe, eu não lembro aonde agora, mas Isaías diz que existe uma voz atrás de mim, que ele diz, para qualquer lugar que eu escolha, que ele está me abençoando. Então, existe, por exemplo, um cara chegou para profetizar, para falar, Paulo, não vai para esse lugar, porque eu estou vendo você amarrado. Paulo falou, eu vou. E ele não foi amarrado. Então, gente, existe um lugar de convicção no Senhor que não é sobre, Deus fala. Não, gente, eu estou falando. E se eu estiver errado, eu retrocedo. Mas Deus não vai ficar toda hora, filho, pega água, faz assim, filhão, agora é desse jeito, cara, vamos lá alguém. O Senhor Jesus é um Senhor, não é um vassalo. Ele não é o seu escravinho, ele não é o Jeffrey, como é que chama o cara lá Jared, eu como agora assim, eu faço assim. Não, velho. Quem está me entendendo? Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Olha esse cara, mano. Olha o que ele faz, segundo o meu evangelho. Olha assim, olha aqui, olha agora. Agora eu estou caminhando para o fim. Vocês estão comigo? Sim. Tá legal? Vocês estão meio... Está acontecendo alguma coisa? Vocês estão meio desatentos. Então tá bom. Olha isso. Segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas. Você tem noção, Gui? A maioria das coisas que Paulo escreveu, ele escreveu assim, ó. Algemado. Como malfeitor. Mano, na moral, não tem, mano, eu não consigo ver um nível de humilhação maior do que você ser preso por uma coisa que você não fez. De verdade, eu não consigo. Eu não consigo ver uma humilhação maior do que o Rei dos Reis, nu no madeiro, nu. Jesus não morreu de tanga, Jesus morreu nu no madeiro. E ele não podia nem mesmo tampar. Não, ele estava nu no madeiro, todo despedaçado, desfigurado. E as pessoas ainda zoavam, aí é o rei dos judeus, olha o rei dos judeus aí. E como um cordeiro mudo, ele não abriu a boca. Meu Deus! Mano, não existe humilhação maior do que você ser preso como um malfeitor, como o apóstolo Paulo está falando aqui. E você não vê, Gui, em momento algum, ele dizendo assim,
Cara, porque eu estou preso. Porque eu estou sofrendo. Não. Não. Filipenses 3, alegrai-vos comigo. Ele estava preso. E agora sabe o que ele diz? Como um malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está com Covid, irmão. A palavra de Deus, ela não está sofrendo nenhuma crise social. A palavra de Deus, ela não está com o Bolsonaro, ela não está com o Lula. A palavra de Deus não está com ninguém. A palavra de Deus não está com o Moro que saiu. A palavra de Deus está com o próprio Deus. E ela não está algemada. Ela não está algemada. Vamos lá, alguém. Ela não está algemada. A palavra de Deus proferida através dos profetas, que chegou nos apóstolos e agora tem o privilégio de chegar a nós. Você tem noção, Rafa, que você é parte de uma continuidade histórica, velho. Você é parte de uma revelação que vem crescendo na história. Que veio, chega arrepiei, velho. Que veio Adão, foi Noé, Moisés, Davi, e foi se passando, chegou João Batista, Jesus deu aos apóstolos, os apóstolos deram a Paulo deu não sei quem, foi indo, John Wesley, Charles Whitefield, George Whitefield, e foi chegando, Azusa, e foi vindo, Brasil. Meu Deus. Você tem noção, velho? A palavra não está algemada, ela já enfrentou, a palavra já enfrentou Império Romano, a palavra já enfrentou dilúvio, a palavra já enfrentou Nero, irmão. Você está preocupado com o Covid? Você tinha que pensar em Nerão. A palavra já enfrentou Faraó. Ela nunca foi algemada. Mano, a palavra nunca foi algemada. A palavra... Porque a obra que ele começou... Ele mesmo é fiel para terminá-la. Deixa eu te falar uma coisa. A obra de Deus é de Deus. A palavra não está algemada. O apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Mano, vamos aí, velho. Você está meio viajando, mano. Timóteo, boas-vindas. Timóteo, é comunicação. Timotão. E o 520, Timóteo. E os irmãos em comunhão? Timóteo, você está batendo no peito que você é doente, Timóteo? Mas você não está fazendo nada, Timotão. Timóteo, eu estou algemado, não é por causa do Covid, não. Timóteo, eu não estou algemado porque Roma é dura. Eu não estou algemado porque... Não. Timóteo, eu estou algemado porque eu não negociei. Eu estou algemado por causa do Evangelho, mas deixa eu te falar uma coisa, o Evangelho não está algemado. Eu consigo ouvir, tipo assim, Paulo dizendo que aqui ele estava no fim já, né? Paulo é como se sabe quando Moisés morreu e a palavra de Deus veio a Josué dizendo assim, continua? Sim. É tipo isso, Timóteo, eu estou algemado, mas aquilo que operou em mim, agora opera em ti. Então a minha pergunta é, o que você recebeu? Por que você guardou os mapas das nações que você intercedia? Por que você guardou o seu violão? Por que você parou de aprender? Por que você parou de orar? Por que você parou de jejuar? Não, você tinha um sonho de viajar esse ano. Beleza, se esse sonho é seu, se esse sonho é só seu, mesmo assim ele continua sendo um sonho que é proveniente ao reino. Ai, não sei, vou parar, vou esperar as nações abrirem. E se as nações não abrirem, você não está disposto a ser um perseguido? Vamos lá, alguém. Porque se fosse assim, o pessoal na Coreia do Norte não prega. A gente não podia sonhar com igreja na Coreia do Norte nunca, nem na Rússia, nem na China. Por quê? Porque eles vivem um comunismo fechado. Eles não podem pregar em público. Então se fosse assim, a igreja de Paris não poderia sonhar. Por quê? Porque não pode pregar em público. Vamos nos conformar com a medida desse mundo.